continuidade à nossa meditação sobre o Catecismo da Igreja Católica. Então nós estamos aí fazendo nessa reflexão sobre essa primeira parte, o primeiro capítulo da primeira sessão, que fala sobre que o homem é capaz de Deus. E assim nós vamos vendo como que na última reflexão nós falávamos sobre esse desejo de Deus do ser humano, e naturalmente fomos ali falando sobre aquelas realidades próprias do interior do ser humano, da alma humana. Falamos sobre a sindérese, também falamos depois sobre, na nossa última reflexão, sobre aquelas coisas que podem atrapalhar essa busca desse bem supremo que o ser humano anseia, do mais profundo da sua alma. Agora nós vamos dar continuidade a essa meditação do parágrafo 31 até o parágrafo 35, onde ali nós falávamos primeiro do desejo de Deus que há no ser humano. Aqui nós vamos falar sobre as vias de acesso ao conhecimento de Deus. O Catecismo ele vai dizer, criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e amar a Deus, o homem que procura Deus descobre certas vias para aceder ao conhecimento de Deus. Chamamo-las também de provas da existência de Deus, não no sentido das provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes que permitem chegar a verdadeiras certezas. E aí nós vemos, o Catecismo vai nos dar aqui essas indicações, e vai dizer assim: estas vias para chegar a Deus têm como ponto de partida a criação, ou seja, o mundo material, aquilo que está no externo de nós, e a pessoa humana, ou seja, aquilo que está dentro de nós. E nós vamos ver justamente isso. Existem uma via de busca do conhecimento de Deus, que prova a existência de Deus que é uma via cosmológica, através de tudo aquilo que foi criado, e também uma via antropológica, que tem a ver com a nossa própria natureza, aquilo que são os anseios que nós temos no mais profundo do nosso ser. Por isso que, se nós olharmos na história da humanidade, nós vamos ver que desde lá da antiguidade, dos povos antigos, todos eles foram povos muito dados à filosofia e à religião, muitos religiosos e muitos inclinados a essa busca da sabedoria. Isso por quê? Porque naturalmente, diante daquilo que eles contemplavam ao seu redor, diante daqueles padrões de comportamento que todo ser humano tinha, e eles contemplavam isso, eles ali percebiam o quê? Alguma coisa objetiva. E é claro, esse dado objetivo, ele é o próprio Deus. E naturalmente, por isso que nós vamos ver que esses povos antigos, eles são extremamente religiosos. Por quê? Porque eles tentavam entender aquilo que é a criação, aquilo que estava ao entorno deles. E naturalmente, não conseguindo explicar algumas coisas, eles remetiam essas circunstâncias que eles não entendiam àquilo que era uma divindade. Por isso que, principalmente naqueles povos tribais, eles vão ter muito uma religião que vai ser, em geral, politeísta, onde eles acreditam em vários deuses, ou seja, daí que vem as grandes mitologias também, porque eles viam alguma coisa acontecendo no mundo e eles não entendiam, não conseguiam encontrar explicação para aquilo, e é claro, eles remetiam aquela realidade a uma divindade, como os gregos fizeram com o trovão e o raio que ali eles representavam como Zeus, e assim muitas outras coisas, por exemplo, as deusas das estações. Quando mudava as estações, eles não entendiam por que aquilo acontecia, então eles ali
colocavam, né, que aquela deusa, aquela força, aquela entidade é que mudava, né, todas aquelas coisas naquela época e naquele tempo. E aí vai surgir, né, toda uma religiosidade, né? A palavra religião vem do termo religio ou religare, que significa o quê? É religar, ou seja, né, é como se o ser humano estivesse desligado da divindade, do transcendente, do Criador, e o ser humano ele se inclina a se religar com esse Criador. Ou seja, esse religar, ele significa justamente o quê, né? Justamente ir de encontro com aquele que criou todas as coisas, né? É claro que essas religiões elas vão, né, se desenvolvendo, né, cada vez mais e naturalmente depois vai surgir, né, algumas outras expressões de religião, onde ali vai estar amparada, né, pelo saber filosófico também. E é isso que nós vamos perceber, né, diante daquilo que é a história, né, da filosofia, né, principalmente um corte que nós vamos fazer agora, né, porque lá na antiguidade, na Grécia Antiga, lá vai surgir aquilo que nós chamamos de filósofos, que são os chamados pré-socráticos, né? Que eles vão ser chamados de filósofos naturalistas. Eles vão refletir, né, sobre a existência de todas as coisas, de onde surgiu todas as coisas. E ali nós vamos ver, né, que esses homens eles vão também refletir, né, sobre isso, né, sobre uma causa primeira, né, aquilo que eles vão chamar de arché. O termo arché do grego significa princípio, ou seja, né, eles estão querendo dizer e estão aí nos chamando a atenção, por quê? Porque tudo tem que ter um princípio, tudo tem que ter um princípio, uma matéria primordial. E é isso que eles vão refletir, né? Por exemplo, Tales de Mileto, né, ali que viveu ali do ano 624, mais ou menos, né? 624 a 548 antes de Cristo, ele chega à conclusão que o elemento primordial de todas as coisas é a água, porque ele encontrava a água em todas as coisas, na maioria das coisas que ele contemplava, ele encontrava ali, né, a água. Depois vai surgir, né, aquilo que são um vai sendo, né, às vezes discípulo do outro, né? Depois vai surgir Anaximandro de Mileto, né, que é discípulo de Tales de Mileto também, ali, né, por volta do ano 611 a 547, né, antes de Cristo. E ali Tales, Anaximandro, ele vai dizer, né, que o elemento primordial não poderia ser algo limitado, ou seja, né, ele vai dizer que não pode ser a água, não pode ser algo limitado. Aí nós começamos a ver que existe um desenvolvimento no pensamento desses homens, né? E aí ele vai dizer que o elemento primordial, né, ele deveria ser um elemento ilimitado, ou seja, né, que deveria ser um elemento infinito, né, ilimitado. E deu o nome, né, desse elemento de apeiron, que significa, a palavra grega significa infinito ou indeterminado. Depois vai surgir um outro filósofo, Anaximenes de Mileto, né, que ali por volta, que é do ano 584 ao ano 524 a.C. E ele pensou, assim, né, ele desenvolveu, né, que o elemento primordial teria que ser o ar. E aí ele vai dizer, né, que seria o princípio de todas as coisas, pois daria origem à água e o fogo, né? Porque sem o ar é impossível ter o fogo e impossível ter a água. E aí nós vemos, né, como que esses filósofos vão pensando, né, e vão ali, né, como que também refletindo sobre esse primeiro princípio, né? E é claro, o ar, né, porque as coisas elas necessitam também do ar, né, principalmente o ser humano para sobreviver. E aí ele vai
vai ali, né, dizer justamente isso. Depois tem um quarto filósofo pré-socrático, que é Heráclito de Éfeso, por volta do ano 540 a 470 a.C. E ele, contemplando a natureza, percebeu que tudo mudava, né? E que tudo estava em constante mudança. E propôs que o elemento primordial seria o fogo, porque o fogo é aquele, né? Tudo em contato com o fogo muda. E aí ele vai ali, né, trazendo esses elementos também, né, para a reflexão. Depois, desses pré-socráticos, nós vamos ter três filósofos que a gente pode dizer que eles vão mudar a história da filosofia, né? E vai ser, né, Sócrates, que em si não escreveu nada, mas todo o seu ensinamento nós temos nas obras de Platão. O segundo seria o próprio Platão, que foi discípulo de Sócrates. E o terceiro é Aristóteles, né, que foi discípulo de Platão. Então nós vemos aí, né, que esses três filósofos eles vão começar a nos trazer alguns elementos, né, de reflexão sobre a origem de todas as coisas, mas colocando a origem de todas as coisas não em algo material, mas em algo que está acima da matéria, ou seja, algo que é metafísico. E esses vão ser os questionamentos que eles vão fazer diante de toda a sua própria realidade, né? Sócrates, né, a datação dele é por volta de 470 a 399, ali, né? E depois Platão, né, mais ou menos 428 ou 27 a 348, 347 a.C., né, que foi discípulo de Sócrates. Então Sócrates, na sua apologia contra a sua condenação, porque Sócrates vai ser condenado por ateísmo, e ele vai dizer, né, ali, né, ele tinha, né, vai dizer que existia um Deus que se chamava Daimon, ou seja, gênio ou espírito, que lhe falava a consciência, né? Esse pensamento de Sócrates deu base à reflexão de Platão sobre o demiurgo, né? Que seria a palavra demiurgo, uma palavra grega também, que significa trabalhador ou artífice, né? Ou seja, né, aquele que dá forma a todas as coisas, né? Um ser inteligente que teria dado forma a tudo. Então Platão ele vai chegar, né, a essa conclusão, né? É interessante também que existe um livro de Platão, né, chamado, se não me engano, Timeu, que ele vai contar uma história, né, vai fazer uma cosmologia, podemos dizer assim, né, onde ele traz ali um relato da criação. E é interessante que nesse livro, o próprio Platão ele vai dizer, né, aliás, colocando ali, né, naqueles diálogos socráticos ali, que um homem, né, que um tal Solon, né, que ali, né, escutou, né, teria escutado, né, esse relato lá no Egito e trouxe esse relato e anunciou esse relato, né, para aqueles seus conhecidos, né? E é interessante que esse relato ele manifesta justamente isso, né? Esse Deus que cria todas as coisas, né? Mas para o grego a matéria ela é eterna, né? Ela é eterna. Então para o grego eles não entendem que, como nós entendemos, né, que tudo surgiu do nada, né? Então, assim, Deus estava no princípio e depois Deus a partir do nada. Só Deus era e a partir dele as coisas começam a surgir, né? Ele que vai criando e dando forma, não só criando, dando forma, mas criando a matéria de todas as coisas. Para os gregos, eles entendiam que existia uma matéria que era eterna, que eles vão chamar de caos, né? Que seria uma matéria informe, caótica, que não tinha forma nenhuma, e esse demiurgo, que seria essa entidade, né? Que seria Deus, assim, né? Na concepção deles, né? Esse que dá
forma, né, que trabalha, né, sobre a matéria, ele que vai dando forma a todas as coisas, né? Esse demiurgo seria, assim, alguém, né, seria um ser, né, pessoal, inteligente, né? E depois, Aristóteles vai trazer também, no seu livro Metafísica, ele vai trazer ali algumas coisas que são interessantes também, sobre esta realidade, essa reflexão sobre a cosmologia, né? Ou seja, a criação de todas as coisas, mas também esse ser que dá movimento a todas as coisas, né? E Aristóteles ele vai falar, tem um texto, né, que é lá do livro Metafísica, onde ali ele vai dizer a seguinte coisa, né? Com efeito, o princípio e o primeiro dos seres é imóvel, tanto em si mesmo quanto acidentalmente, mas produz o movimento primeiro, eterno e único. E posto que todo movido é necessariamente movido por algo, o primeiro motor é necessariamente imóvel em si. E o movimento eterno tem de ser produzido por algo eterno, e o movimento único por algo único. Então, Aristóteles, refletindo sobre o princípio de todas as coisas, ele vai dizer que ele vai refletir justamente sobre isso, né, sobre o movimento de todas as coisas. E ele vai dizer, né, que se tudo está em movimento, era necessário que alguém desse esse movimento a todas essas coisas. E aí ele vai falar, né, sobre essa causa e efeito até chegar a uma causa, né, a uma causa que, na verdade, é uma causa que não é efeito de nenhuma outra, né? E aí ele vai chegar nisso, né? Porque para que tudo tenha um movimento, é necessário que algo lá no princípio desse movimento a todas as coisas. E Aristóteles vai chamar isso de motor imóvel, né? Por isso que nós vemos, né, diante daquilo que são as vias de acesso ao conhecimento de Deus, nós vemos justamente isso. Esses homens lá na antiguidade, antes de Cristo, eles refletiram sobre todas essas coisas, né? E é claro que, se nós olharmos a própria Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, por exemplo, quando nós vemos lá os relatos da criação, nós vemos ali que muito mais do que um relato de algo que deveria ter acontecido daquela forma, estritamente daquela forma, ali está o quê? Toda uma sabedoria que aquele povo adquiriu diante da reflexão sobre a criação, sobre todas as coisas. E nós precisamos entender assim também. Senão nós começamos a defender certas coisas que nós não conseguimos provar, né? Assim, né, de forma consistente. É claro que no desenvolvimento da ciência, hoje nós já começamos a até provar, né, algumas circunstâncias que estão lá nos textos sagrados, né? Porque se a ciência ela busca a verdade, se a ciência busca a verdade, essa verdade ela sempre vai iluminar aquilo que nós entendemos como verdade na Sagrada Escritura. Isso é certo. Por isso que a Igreja nunca teve e nunca vai ter medo da ciência. Não vai. Por quê? Porque a ciência verdadeira, né, e coerente, né, e aquelas pessoas que têm uma honestidade intelectual, a Igreja ela sempre vai incentivar o conhecimento. Por quê? Porque a Igreja ela tem uma convicção de uma verdade. E a verdade que a ciência encontra, ela sempre vai ser confluente com a verdade que a Igreja prega, com aquilo que ela recebeu de Cristo, pela tradição antiga. E nós precisamos ter essa certeza. Por isso que a Igreja ela nos chama a refletir sobre essas questões, né? Sobre essas questões do conhecimento, né, de Deus. Porque aqui nós vemos, né, nessas vias que o próprio catecismo vai nos chamar a atenção, essas vias elas vão nos dar o quê, né? Vão nos fazer refletir racionalmente sobre essas circunstâncias. Elas não vão nos direcionar a Jesus Cristo, primeiramente.
né? Elas nos direcionam a Deus, nos faz reconhecer que existe um Deus único, uma divindade, algo que está acima, alguém que está acima e superior de todos nós. Essas vias, elas nos proporcionam justamente isso. Por isso que precisamos, né, não parar de buscar essas respostas, né? Porque a própria igreja, ela nos ensina isso, né? Nos ensina a ir ao encontro dessas respostas, para que a fé e a razão, elas sempre sejam, né, sempre estejam unidas, né? Sempre estejam unidas. Por quê? Porque quando a fé, ela precisa ser amadurecida, nós precisamos usar a razão para dar razoabilidade à nossa fé. Quando a razão, ela não entende aquilo que nós estamos, né, que a gente crê, o ato de fé, de confiança em Deus, faz com que essa fé, ela dê embasamento à razão. Por isso que numa encíclica, né, do Papa João Paulo II, São João Paulo II, que é chamada Fé e Razão, ele vai dizer que a fé e a razão são duas asas que nos fazem alçar voos ao céu. Por quê? Porque tanto pela capacidade racional, o ser humano, ele pode alcançar o conhecimento de Deus, é claro, de um Deus pessoal, mas de forma abstrata, e a fé, ela nos dá ela nos proporciona esse grande caminho de conhecimento desse Deus que veio ao nosso encontro, que é próximo de nós, né? Que é Jesus Cristo, né? O Filho de Deus, né? Que nos revela o Pai e o Espírito Santo. Né? Por isso que essas vias do conhecimento de Deus, elas são importantes para a nossa reflexão. Porque se a gente não aprende a refletir sobre essas coisas, nós vamos nos perdendo no meio do caminho. E nós não vamos realmente, né, amadurecendo a nossa razão, na nossa capacidade reflexiva e nem a nossa fé, a nossa capacidade de confiar naquele que nos anunciou, né, a verdade, que é a própria verdade, que é o próprio Cristo. E assim nós vamos, né, aprofundando nesse caminho dessas vias. Nas nossas próximas reflexões, nós vamos fazer justamente assim, né? Vamos fazer uma reflexão sobre a via, né, sobre o mundo material, essa via as vias cosmológicas, né, que são as 5 vias, né, que São Tomás de Aquino desenvolve a partir dos ensinamentos de Aristóteles, e depois nós vamos também refletir sobre a via antropológica, que nos dá, né, essa capacidade de entender melhor aquilo, né, que são os anseios do ser humano, que o inclina, o faz sair de si para alcançar o transcendente. E depois nós vamos também ver como que Jesus Cristo responde, né, como que a Sagrada Escritura responde cada uma dessas vias de conhecimento da existência de Deus.